Oi, o meu nome é Ana Paula Gomes e nós estamos lendo o livro de Gálatas. Hoje eu irei compartilhar com você que me ouve o capítulo 2 deste livro tão impactante que nos remete a compreender a verdadeira graça. Que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração de forma pontual e específica para esse tempo. Se você não leu ou não ouviu o capítulo anterior, eu te desafio a voltar, meditar nessa palavra e que você possa ter sua própria percepção pelo próprio Espírito Santo. Que seja um tempo de revelação, de cura, de transformação e principalmente de posicionamento. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por causa de uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se infiltraram em nosso meio com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser influentes, quais tenham sido noutro tempo, não importa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser influentes, nada me acrescentaram. Pelo contrário, viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro, da circuncisão. Pois Deus, que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles fossem à circuncisão. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, enfrentei-o cara a cara, porque sua atitude era condenável. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também foram hipócritas, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quando, porém, vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? De maneira alguma. Se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Pois eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Uau! Às vezes nós vamos ler a palavra e nós achamos um pouco complexo algumas questões, que vão nos sendo remetidas. Mas eu quero me atentar com você que não entende o significado de gentil. Significava o povo excluído, digamos assim, para você entender melhor de quem se tratava. Então, neste capítulo, Paulo ele está defendendo o evangelho da graça. Ele está relatando um momento crucial que foi a sua visita a Jerusalém. E depois ele repreendeu Pedro publicamente.
Por que ele fez isso? Porque a verdade do verdadeiro evangelho não pode ser comprometida, nem por medo, nem por status. E aqui a gente percebe que havia hipocrisia naquele meio. Pedro estava temendo a circuncisão, ele estava temendo aquele povo se tornar separado. Ele estava se afastando dos gentios, agindo como hipócrita. E Paulo confrontou. Mas Paulo confrontou não porque Paulo era arrogante, mas porque ele era íntegro. E porque a fé no verdadeiro evangelho da graça estava em jogo. Viver o evangelho da graça era uma coerência para Paulo. E não se tratava apenas de crer, mas de como viver essa fé. Com qual postura viver essa fé? Então nós vemos algumas declarações diante desse texto. Nós vemos que Paulo, ele está profundamente indignado. Quando ele diz lá no versículo 20, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas vivo Cristo, né? Mas Cristo que vive em mim. Porque quando nós entendemos a verdadeira transformação, o verdadeiro evangelho, nós morremos para nós mesmos. Paulo está nos desafiando a refletir que a vida cristã não é performance moral, não é uma adesão de tradições, é uma entrega inteira, transparente, limpa. É você sair do centro e permitir que o próprio Senhor esteja no centro, que Cristo nos molde, nos converta, nos leve realmente a nascer de novo. Dirija, expresse a nossa vida verdadeiramente, nos conduza, nos convença. Nós precisamos sermos homens e mulheres que agem com intrepidez, como Paulo diante de Pedro, o desafiando, o confrontando. A afronta é diferente do confronto. A afronta remete à humilhação, confronto remete à transformação. E Paulo estava confrontando Pedro naquele momento. Hoje, como no tempo de Paulo, existe uma tentação constante de agradar homens. Muitas vezes nós queremos dar aquele tapinha nas costas, né? Para que alguns homens, algumas mulheres, elas possam se sentir, né? De certa forma, honradas por nós. Mas se você estiver indo contra o que é a própria palavra, as diretrizes da palavra, eu quero te confrontar a se auto-reavaliar. Nós não podemos nos adaptar a uma fé rasa para caber em moldes sociais, políticos ou religiosos. Nós temos que nos posicionar como homens e mulheres transparentes, que somos pessoas que agem conforme Jesus Cristo agiu nessa terra. Nós precisamos verdadeiramente sermos homens e mulheres que vivem contra a maré desse mundo. Nós temos que sermos intrépidos, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer de todo o nosso coração: eis-nos aqui. Nós estamos no tempo que estamos sendo chamadas não para viver a aceitação de grupos, mas para viver o verdadeiro evangelho, aquele que transforma. Quantos de nós vivemos tradições, mas nós não nascemos de novo? Eu posso falar por mim, durante muitos anos, eu fui uma frequentadora de igreja, eu não havia nascido de novo. Nós questionamos muitas vezes se Cristo vive em nós. Será que Ele vive dentro de você verdadeiramente? Porque você não é casa de visitação, você é casa de habitação. Nós precisamos refletir Cristo através das nossas palavras, atitudes, nos bastidores da nossa alma.
Nós precisamos entender qual é a coletânea de vozes que nós verdadeiramente estamos ouvindo. Nós não podemos ser pessoas religiosas, nós temos que ser pessoas realmente transformadas, que vive com o coração rendido diante do Senhor e que se permite ser usado por Ele todos os dias, com ousadia. Não há evangelho verdadeiro sem hipocrisia. A liberdade em Cristo nos liberta e não nos condena. Ela nos constrange, ela abre os nossos olhos, ela remove as escamas. Nós precisamos esmagar o nosso ego para que o verdadeiro cristianismo possa operar em nós. Que nós sejamos homens e mulheres, que possamos verdadeiramente viver essa verdade. Se hoje você sente o peso de viver uma fé, que lá no seu íntimo você tem consciência de que não é legítima, eu te desafio a reconhecer primeiramente, a se arrepender, a colocar diante do Senhor e decidir verdadeiramente se colocar aos pés de Cristo, que você se torne uma pessoa inspiradora, que você escolha viver a verdade todos os dias, mesmo que ela te custe. Só a verdadeira verdade da palavra pode te transformar e me transformar. Só essa verdade pode nos libertar. Que nós não sejamos homens e mulheres que vivemos por aparência, mas que realmente sejamos pessoas que entendem quem é o Senhor e as pessoas possam olhar para nós e ter o reflexo desse Cristo vivendo em nós. Que nós possamos viver pela fé do Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós em amor. Esse amor que nós não vamos compreender de forma simples, porque ele é além da nossa mente limitada. Que nós entendamos, e se você e eu não tem esse entendimento, que nós possamos clamar ao Senhor. Nos mostra, nos leva a entender, Pai, por meio da Tua graça e do Teu Espírito, a verdadeira mensagem da cruz, para que possamos ser homens e mulheres que entendem esse posicionamento de Pedro, de Paulo, diante de toda circunstância, conforme nós lemos em Gálatas. Amém? Que eu e você possamos realmente ter essa revelação das verdades que o próprio Senhor estabeleceu para nós. Até a próxima leitura.